Cara, se você ainda não tem um ponto de entrada exato no Day Trade, ou se você ainda entra na operação porque parece ser o melhor momento, então você está operando no escuro. E para te ajudar nisso, hoje eu vou te mostrar 4 indicadores com as melhores configurações que eu realmente utilizo como gatilho de entrada nas minhas próprias estratégias. Não é teoria, cara, eu descobri essas configurações no campo de batalha, operando dinheiro real, operando através de mesas proprietárias. Eu testei em backtests, eu testei em forward tests, eu testei na prática, então sem enrolação, cara. Os 4 indicadores são fura-teto, fura-chão, média móvel exponencial, média móvel vidia e stop ETR. Mas atenção, indicador não é mágica. O que muda o jogo é como você usa, qual o critério e principalmente quando você não usa. É por conta disso que agora eu vou te mostrar exatamente como eu aplico cada um deles como um ponto de entrada técnico e objetivo. Vem comigo, cara. Cara, para provar que é possível começar no Day Trade com pouco dinheiro, eu peguei R$274 e fiz a prova da mesa proprietária AXA. E eu passei de primeira, sem levar loss, sem improvisar, usando apenas uma estratégia simples e objetiva, a Pulsar 400. E depois de ser aprovado, cara, eu automatizei essa estratégia, eu transformei ela num robô. E eu deixei esse robô operando no automático na mesa proprietária por um mês, enquanto eu seguia com a minha vida até esse robô bater a meta mensal. E para te mostrar e te entregar tudo isso, eu criei um evento gratuito de 3 aulas aqui no YouTube. É a semana do zero à mesa proprietária, cara. Eu vou te mostrar como eu passei de primeira nessa prova usando essa minha estratégia e depois esse meu robô. E na primeira aula desse evento gratuito, cara, você vai ver o planejamento completo que eu montei para começar com apenas R$274 no Day Trade. Você vai ver as operações que eu fiz na íntegra durante a prova da Axia. Como funciona o indicador e coloração Pulsar, que é a base da estratégia Pulsar 400 e também do robô. E é claro, você vai poder baixar e testar o indicador e coloração Pulsar por um certo período para ver se combina com seu perfil operacional. Já na segunda aula, você vai ver a configuração completa da estratégia Pulsar 400, o funcionamento passo a passo da estratégia, os backtests, todas as operações que eu fiz e o relatório de performance em que comprova a aprovação na Axia. E para finalizar, na terceira e última aula, você vai ver a configuração do robô da estratégia Pulsar 400, vai ver as operações gravadas em tempo real com esse robô até atingir a meta mensal na Axia também, vai ver o relatório de performance desse robô e vai poder baixar e testar o robô que automatiza essa minha estratégia Pulsar 400. Então, cara, se você quer aprender um método simples, replicável e validado na prática, clica no link abaixo e garanta a sua vaga, tá beleza? Eu te vejo nas aulas. Você prefere operar na perna de tendência ou no pullback? Cara, agora vem uma parte muito importante. A configuração desses indicadores não é fixa, ela depende de como você decide operar no mercado. Se você acompanha esse canal, você já sabe que a gente evita lateralização e foca na tendência em 99% das estratégias. E dentro da tendência existem 2 momentos completamente diferentes, perna de tendência e pullback. Se você gosta de operar na perna de tendência, você precisa de indicadores mais sensíveis, com configurações mais curtas, entendeu? Agora, se você gosta de operar no pullback, você precisa de indicadores mais suaves, com configurações mais longas. Poxa, Pio, agora você deu um nó na minha mente, eu não entendi nada, eu fiquei meio perdido. Tranquilo, cara, vamos agora nivelar tudo isso. O que é perna de tendência e pullback? Cara, quando o preço está em tendência de alta, ele não sobe em linha reta, todo mundo sabe disso. Ele avança, corrige novamente. Então, esses avanços que o preço faz a favor da tendência, nesse caso de alta, são as pernas de tendência de alta. E essas correções, nesses recuos que o preço faz, são os pullbacks de tendência de alta. Poxa, se você faz parte do método Pulsar 3.0, fica mais fácil para você identificar as pernas de tendência e pullbacks, porque você recebeu a minha coloração Pulsar. Então, as velas que estiverem na cor verde claro demonstram para gente uma perna de tendência de alta. Então, enquanto as velas estiverem na cor verde claro, você já sabe que o preço está em uma perna de tendência de alta. E quando as velas ficarem nessa cor aqui, olha, verde escuro, como por exemplo aqui também, olha, verde escuro, significa que nós estamos em um pullback, estamos em um recuo que o preço está fazendo. Então, se você tem a coloração Pulsar, fica fácil de saber quando você está em um pullback de tendência de alta ou em uma perna de tendência de alta. E a coloração também mostra, cara, que quando as velas estão na cor vermelho claro, como é o caso aqui,
no caso aqui também, olha, e aqui na frente, significa que estamos em uma perna de tendência de baixa, entendeu? E quando as velas ficarem na cor vermelho escuro, como é o caso aqui, como é o caso aqui na frente também, olha, significa então que estamos em um pullback de tendência de baixa no caso. Então a coloração pulsar já entrega tudo isso pronto. Agora, cara, se você não é aluno e não tem essa coloração pulsar, fica tranquilo, eu já deixei aqui no canto superior direito um vídeo onde eu explico como identificar perna de tendência e pullback utilizando uma outra ferramenta, que é o indicador parabólico SAR. Assiste rápido lá, cara, e depois volta aqui, tá beleza? Pronto, cara, agora já estamos todos nivelados, podemos ir para a próxima etapa. Configurações para pernas de tendência. Cara, nos últimos anos eu tenho preferido operar mais nas pernas de tendência do que nos pullbacks. E por quê? Porque, cara, é onde o mercado está fluindo, é onde o preço faz menos recuo. É onde o movimento costuma ser mais limpo, entendeu? E justamente por isso, cara, você não pode usar indicadores pesados com configurações longas, entendeu? Para operar uma perna de tendência. Então, por exemplo, aqui nós temos, olha só, uma perna de tendência de alta, temos então um pullback e depois uma nova perna de tendência de alta. Se eu quero operar, cara, durante as pernas de tendência de alta, eu não posso chegar aqui e colocar um indicador, por exemplo, uma média móvel exponencial de 34 períodos, porque durante a perna de tendência de alta, o preço está avançando com pouquíssimos recuos. Então, nenhuma vela durante a perna de tendência de alta vai tocar uma média móvel de 34 períodos. Isso só vai acontecer durante, olha só, o pullback. Durante o pullback, aí sim, a média móvel de 34 períodos vai ser tocada. Mas durante a perna de tendência de alta, isso não vai acontecer. Isso significa que para operarmos durante as pernas de tendência de alta, nós precisamos de indicadores com configurações mais curtas. Então, vamos às configurações. Ao invés de utilizarmos uma média móvel exponencial de 34 períodos, a gente vem em configurações e muda aqui, olha, o período para 7 períodos, com deslocamento de 1, como eu disse, tipo exponencial. Agora sim, cara, agora a história já muda, como você pode ver. Veja só, o preço já toca nesse ponto, a média móvel, então aqui nós podemos estar comprando dentro da nossa estratégia, né, seguindo aqui essa perna de tendência de alta. Nós poderíamos estar comprando aqui também, olha, fazendo duas operações, certo? Então nesses dois momentos, a média móvel já funcionou como ponto de entrada, como suporte dentro dessa perna de tendência de alta. Então essa é a configuração que eu utilizaria na média móvel exponencial para utilizá-la como suporte, como ponto de entrada durante uma perna de tendência de alta. Agora, se eu fosse utilizar um stop ATR, cara, eu não utilizaria ele na configuração padrão. Eu clicaria duas vezes nele, viria aqui no desvio e colocaria, olha, 0,50. Dessa forma, esse indicador, cara, consegue gerar para mim vários pontos de entradas durante a perna de tendência de alta. Então, todas as vezes que o preço durante a perna de tendência de alta tocar o stop ATR verde, olha só, tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, aqui também, várias vezes aqui, olha, e aqui falhou, né, vazando do stop ATR, mas todas as outras vezes aqui, olha, nós tivemos bons pontos de entradas durante a perna de tendência de alta, até que nós tivemos aqui, olha, uma falha. Mas percebe como que o stop ATR, cara, caminha bem perto mesmo da perna de tendência de alta, nessa configuração mais curta que eu mostrei a você. Então seria essa a configuração que eu utilizaria no stop ATR se eu operasse em pernas de tendência de alta. Agora, a média móvel Vidia, cara, inclusive, se você não tem essa média móvel, na descrição desse vídeo tem um link para você estar baixando essa média móvel, tá? Eu não utilizaria ela com 34 períodos, eu utilizaria ela com 5 períodos. Percebe que também, olha, temos bons sinais, olha, bons pontos de entradas na realidade, olha, bons suportes, utilizando a média móvel Vidia. Então, durante a perna de tendência de alta, se eu fosse utilizar a média móvel Vidia como ponto de entrada, eu utilizaria ela na configuração de 5 períodos, tá beleza? E para finalizar, cara, os indicadores fura-chão e fura-teto, eu utilizaria na configuração padrão mesmo, tá? Esse indicador, cara, é excelente nessa configuração padrão para utilizarmos durante a perna de tendência de alta. Inclusive, cara, eu estou utilizando esse indicador em uma estratégia para fazer a avaliação avançada da Axia. E esse indicador em conjunto com a coloração pulsar está fazendo um estrago no mini índice, cara, tá indo muito bem essa minha estratégia. É uma estratégia que vai entrar provavelmente no mês que vem no método pulsar. Mas continuando, cara, esse indicador fura-teto, fura-chão, ele forma pra gente uma espécie de canal para o preço, certo? Se nós estamos dentro de uma perna de tendência de alta, o que vai importar pra gente é essa parte de baixo aqui do canal, certo? Porque nós vamos estar querendo comprar. Então, olha só, aqui ele gerou um bom ponto de entrada, olha, bem aqui. Aqui na frente ele gerou um outro bom ponto de entrada, aqui também. E aqui ele falhou, né? O preço vazou entrando em um pullback. Porém, cara, você percebe que são suportes bem sólidos, né?
preço bate e volta a subir, bate e volta a subir, bate e volta a subir, certo? Então essa configuração padrão do indicador fura-teto, fura-chão é excelente para estarmos operando também pernas de tendência de alta, tá beleza? Agora dá uma olhada nesse exemplo, cara, aqui no mini dólar, no tempo gráfico de 5 minutos. Percebe que a lógica permanece a mesma. Aqui nós temos uma perna de tendência de baixa, porque as velas estão na cor vermelho claro, certo? Em seguida nós temos um pullback, porque as velas ficaram na cor vermelho escuro. E depois nós temos uma nova perna de tendência de baixa. Se eu sou um cara que gosta de operar durante a perna de tendência, nesse caso aqui, perna de tendência de baixa, eu não posso chegar aqui e colocar uma média móvel de 34 períodos, porque o preço durante a perna de tendência de baixa não vai atingir uma média móvel de 34 períodos. A média móvel de 34 períodos só será atingida durante o pullback, como você pode ver, olha. Na maioria das vezes é isso que vai acontecer. Olha só, somente durante o pullback que uma média móvel mais longa é atingida, para eu poder estar utilizando como resistência, como ponto de entrada. Então, se eu sou um cara que gosta de operar apenas em pernas de tendência, eu preciso de configurações mais curtas, como por exemplo, uma média móvel exponencial de 7 períodos, com deslocamento D1, tá? Olha aí, eu vou ter bons pontos de entradas, como você pode ver, olha, para estar operando durante as pernas de tendência de baixa, olha só. Percebe quantos toques que o preço deu na média móvel durante a perna de tendência de baixa, toques nos quais nós poderíamos estar executando boas operações de vendas, olha só. Poderíamos estar utilizando como ponto de entrada, na realidade aqui falharia, né? Nessa última, mas teríamos bons pontos de entrada anteriormente. E depois, quando iniciou essa nova perna de tendência de baixa aqui, olha, novamente, bons pontos de entradas que nós poderíamos estar utilizando dentro da nossa estratégia. Então, essa seria uma boa configuração para uma média móvel exponencial. Mesma coisa, stop ETR. Aí você tem vários pontos de entradas, né? Como stop ETR de 0,50. Vários bons pontos de entradas, olha só, de venda. Bons pontos de entradas, tá? Isso utilizando o stop ETR na configuração de 0,50. Também temos a média VIDIA com 5 períodos. Percebe que, olha, vários bons pontos de entradas de venda, olha só. Aqui embaixo falharia, mas aqui em cima teríamos novamente vários bons pontos de entradas, olha só. Vários bons pontos de entradas de venda, utilizando a média móvel VIDIA de 5 períodos. E como eu mostrei a vocês, nós também temos o fura-teto, fura-chão na configuração padrão, o que nos dá também, olha só, vários bons pontos de entradas, olha, excelentes pontos de entradas com essa configuração dentro da perna de tendência de baixo, tá beleza, cara? Então, resumindo, as configurações que eu utilizaria para operar durante uma perna de tendência, tanto de alta como de baixa, seria média móvel exponencial com 7 períodos, fura-teto, fura-chão na configuração padrão, stop ETR com desvio de 0,50 e média móvel VIDIA com 5 períodos. Pronto, cara, agora você já sabe quais são as melhores configurações para utilizar esses 4 indicadores quando você quer operar na perna de tendência. Mas agora, cara, e quando você quer operar pullback? Poxa, aí o jogo muda. E é isso que eu vou te mostrar agora. Configurações para pullbacks. Poxa, Pi, mas por que tem pessoas que gostam de operar em pullbacks? Parece ser mais vantajoso operar somente nas pernas de tendência. Cara, quando nós operamos pernas de tendência, a vantagem é clara. Nós temos um movimento ali normalmente mais limpo, menos ruído, mas tem um risco. Você pode estar operando perto de um topo de uma tendência de alta ou vendendo perto de um fundo de uma tendência de baixa. E aí o stop vem rápido na nossa cara, né? É justamente por isso que muita gente prefere operar pullbacks. Porque quando você opera um pullback de alta, por exemplo, você está buscando o seguinte cenário. Poxa, o mercado está corrigindo dentro de uma tendência de alta e eu estou tentando me posicionar antes do início da nova perna de tendência de alta, entendeu? Então a vantagem é que você pode estar comprando mais próximo de um fundo, entendeu? Então essa é a vantagem de operar através de pullbacks. Para operar nos pullbacks, você precisa de configurações mais longas nos indicadores. Porque veja só, cara, estamos aqui de volta no tempo gráfico de 1 minuto no mini índice e aqui nós temos um pullback. Veja só, essas velas aqui estão na cor verde escuro, significa então que nós temos um pullback de uma tendência de alta. E você não pode colocar indicadores com configurações muito curtas durante um pullback por conta disso daqui. Percebe que nós colocamos agora o indicador fura-teto, fura-chão. Se você colocar esse indicador durante o pullback, percebe que ele vai falhar várias vezes, porque o preço vai ficar cruzando a todo momento esse indicador, olha.
durante a queda. Não vai fazer sentido para você. Você vai ter vários pontos de entradas, porém, cara, esses pontos de entradas vão ser de baixíssima qualidade. Você precisa então de indicadores com configurações mais longas durante o pullback. Então, se eu sou um cara que quer operar durante o pullback para ter a possibilidade de abrir uma operação perto de um possível fundo, eu nunca vou utilizar uma média móvel de 7 períodos. Eu vou modificar a média móvel para, por exemplo, 34 períodos, tipo exponencial com deslocamento D1. Aí sim, cara, eu vou ter um bom ponto de entrada na média móvel. Nesse caso, na média móvel de 34 períodos exponencial. Então essa seria a configuração que eu utilizaria na média móvel exponencial para estar operando dentro de um pullback. Agora, o Stop ETR, cara, eu também não posso utilizar o 0,50, eu preciso de uma outra configuração. E eu utilizaria o desvio de 5, mantendo todo o resto da mesma forma, período 20, tipo aritmético, mudando apenas o desvio para 5. Dessa forma, o Stop ETR fica mais pesado. E olha só, ele faz um bom suporte pra gente, olha, um bom ponto de entrada de compra, no caso aqui durante o pullback. A média móvel VIDIA eu utilizaria também na configuração de 34 períodos e percebe, cara, que ela pega o preço aqui embaixo, exatamente no fundo, né? No caso aqui, no dia 23 de janeiro de 2026, no tempo gráfico de 1 minuto. Olha só, a média móvel VIDIA pega o preço durante o pullback bem no fundo mesmo. Então aqui seria um excelente ponto de entrada. E para finalizar, a configuração que eu utilizaria no fura-teto, fura-chão, na realidade, cara, esse indicador ele não é tão bom para utilizarmos em pullbacks, mas dá pra gente fazer o seguinte: a gente coloca o valor do coeficiente dele em 1,40, mantendo aqui o deslocamento D1 mesmo, tá? Clique em OK, e aí nós vamos ter um ponto de entrada durante o pullback aqui. Mas, cara, como eu disse, o indicador fura-teto, fura-chão não é a melhor opção para estarmos operando durante pullback. Ele funciona bem melhor durante as pernas de tendência. Esses outros indicadores aqui, média móvel exponencial, o Stop ETR e a média VIDIA, oferecem uma vantagem melhor durante o pullback. E essas configurações que eu estou mostrando a você fazem com que, cara, o indicador só seja acionado quando o preço está próximo de uma região de possível fundo, como foi o caso aqui. E é claro, cara, o mesmo se aplica em uma tendência de baixa. Se você gosta de operar através de pullbacks, você poderia colocar uma média móvel de 34 períodos e o preço acaba atingindo a média móvel de 34 períodos durante essa movimentação de pullback, né? Durante esse pullback. Você poderia utilizar também, como eu falei a você, um indicador fura-teto, fura-chão, apesar dele não ser o melhor indicador, né, para os pullbacks. Nesse caso aqui ele funcionou muito bem, olha só onde o preço atingiu o indicador fura-teto durante o pullback, bem aqui em cima, olha. Veja só aqui um outro pullback, olha, as velas ficaram vermelho escuro. A gente poderia utilizar o Stop ETR com o desvio de 5, percebe que o preço atinge muito bem aqui, olha, o Stop ETR durante o pullback, beleza? Nesse outro caso aqui nós poderíamos utilizar a média móvel VIDIA de 34 períodos para estar operando, olha só, durante o pullback, uma boa zona de ponto de entrada de venda, certo? Pronto, cara, agora você já sabe também exatamente como ajustar esses 4 indicadores quando o objetivo é operar nos pullbacks. Mas é claro, né? Nem todo mundo tem tempo para ficar testando os indicadores nas diferentes configurações e desenvolvendo estratégias e robôs. É por isso que eu criei o método Pulsar 3.0 completo, onde eu reúno os meus melhores robôs e estratégias. São as mesmas estratégias e robôs que eu utilizo no meu dia a dia e uso também para estar sendo aprovado nas mesas proprietárias. Cara, na descrição desse vídeo você encontra um link que vai te levar direto para uma página onde eu mostro mais detalhes sobre o método Pulsar 3.0 completo. E se no momento em que você clicou no link as vagas estiverem fechadas, fica tranquilo, chama a gente no WhatsApp para vermos se conseguimos uma vaga para você. Ok, cara, teste esses pontos de entradas com essas configurações nas suas estratégias, faça backtest e veja se faz sentido para você. Se fizer sentido, poxa, cara, deixa o seu like e a sua inscrição nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo. Cara, para provar que é possível começar no day trade com pouco dinheiro, eu peguei R$274 e fiz a prova da mesa proprietária AXA. E eu passei de primeira, sem levar loss, sem improvisar, usando apenas uma estratégia simples e objetiva, a Pulsar 400.
E depois de ser aprovado, cara, eu automatizei essa estratégia, eu transformei ela num robô. E eu deixei esse robô operando no automático na mesa proprietária por um mês, enquanto eu seguia com a minha vida até esse robô bater a meta mensal. E para te mostrar e te entregar tudo isso, eu criei um evento gratuito de 3 aulas aqui no YouTube. É a semana do zero à mesa proprietária, cara. Eu vou te mostrar como eu passei de primeira nessa prova usando essa minha estratégia e depois esse meu robô. E na primeira aula desse evento gratuito, cara, você vai ver o planejamento completo que eu montei para começar com apenas R$ 274 no day trade. Você vai ver as operações que eu fiz na íntegra durante a prova da Axia, como funciona o indicador e coloração Pulsar, que é a base da estratégia Pulsar 400 e também do robô. E é claro, você vai poder baixar e testar um indicador e coloração Pulsar por um certo período para ver se combina com seu perfil operacional. Já na segunda aula, você vai ver a configuração completa da estratégia Pulsar 400, o funcionamento passo a passo da estratégia, os backtests, todas as operações que eu fiz e o relatório de performance em que comprova a aprovação na Axia. E para finalizar, na terceira e última aula, você vai ver a configuração do robô da estratégia Pulsar 400, vai ver as operações gravadas em tempo real com esse robô até atingir a meta mensal na Axia também, vai ver o relatório de performance desse robô e vai poder baixar e testar o robô que automatiza essa minha estratégia Pulsar 400. Então, cara, se você quer aprender um método simples, replicável e validado na prática, clica no link abaixo e garanta a sua vaga, tá beleza? Eu te vejo nas aulas.